Vamos juntos, meu primeiro amigo. Eu preciso começar falando de um dado que realmente pesa, que não dá para ignorar, sabe? Depois daquele confronto entre Vasco e Bahia, o Fernando Diniz atingiu um marco negativo. Ele passou a ter mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Quando eu olho para esse levantamento, vejo que ele engloba as passagens do treinador por clubes importantes da Série A, tipo o Atlético PR, Fluminense, São Paulo, Santos e, claro, o próprio Vasco. Eu sei que o trabalho dele sempre gera debate, o estilo é bem conhecido, né? Posse de bola insistente, construção curta saindo lá da defesa, o goleiro participando ativamente como se fosse mais um jogador de linha. É um modelo que encanta, que fascina quando funciona, mas que também traz questionamentos quando os resultados, bem, não acompanham o desempenho. E se eu for analisar o momento atual, o cenário não está nada confortável. O Vasco perdeu 9 dos últimos 11 jogos no Brasileirão sob o comando do Diniz. Isso naturalmente acende o alerta e faz com que parte da torcida olhe para o trabalho com uma certa desconfiança. Não é só uma questão estética. No fim das contas, o torcedor quer ver a equipe pontuar, ele quer resultado. Agora, eu enxergo um treinador bem pressionado, tentando desesperadamente encontrar aquela sequência positiva que mude o rumo dessa estatística. E claro, alivie um pouco o ambiente lá em São Januário. O próximo desafio no Brasileiro é fora de casa, contra o Santos, na Vila Belmiro. Mas antes disso tem uma decisão importante pelo Carioca, um jogo único das quartas de final contra o Volta Redonda, jogando em casa. Mas antes de projetar o que vem pela frente, eu preciso voltar ao que aconteceu em São Januário, né? O Vasco foi derrotado pelo Bahia por 1-0 e segue sem vencer no Brasileirão. Em 3 rodadas somou, pasmem, apenas 1 ponto. Do outro lado, o time baiano manteve a invencibilidade e chegou à liderança provisória, empatado com o São Paulo em pontos. Quando eu olho para a tabela, a situação realmente preocupa. O Vasco estreou com derrota para o Mirassol, depois empatou com a Chapecoense, cedendo a igualdade nos acréscimos, o que dói, e agora perdeu de novo. Com só 1 ponto conquistado, aparece ali na zona de rebaixamento, à frente só do Corinthians, que ainda joga na rodada. Já o Bahia, com 7 pontos, ocupa a segunda colocação pelos critérios de desempate. O gol que decidiu o confronto saiu ainda no primeiro tempo. Numa cobrança de escanteio ensaiada pelo Everton Ribeiro, a defesa mascaína não conseguiu reagir a tempo. O Luciano Juba apareceu livre ali na marca do pênalti e finalizou de primeira, vencendo Léo Jardim. Foi um lance que escancarou a desatenção defensiva e deu ao Bahia aquela vantagem que ele precisava. Antes mesmo do gol, eu já percebia o Vasco com dificuldades. A marcação alta do Bahia sufocava a saída de bola. Sem conseguir progredir com aqueles passes curtos, o time passou a recorrer a lançamentos longos, tentando acelerar as jogadas. A melhor chance na etapa inicial veio de uma falta cobrada pelo Felipe Coutinho, mas foi pouco, muito pouco para quem precisava da vitória. Depois de abrir o placar, o Bahia, lógico, reduziu o ritmo, não precisou se expor. Organizado lá atrás, conseguiu controlar o jogo até o intervalo, sem permitir grandes ameaças. Na volta para o segundo tempo, o Vasco tentou mudar o panorama. Eu vi uma equipe buscando mais intensidade, especialmente pelo lado direito, com o Puma Rodrigues sendo acionado várias vezes. Ele levantou bolas na área, mas a maioria encontrou a defesa adversária bem posicionada. O Fernando Diniz mexeu no time, promoveu a estreia do atacante Spinelli e colocou o Rinestrosa para dar mais mobilidade ao ataque. A ideia era clara, aumentar a presença no campo de ataque e criar alternativas. Só que o volume, sabe, não se transformou em chances claras. O jogo aéreo não encaixou e as transições foram neutralizadas pelo sistema defensivo do Bahia. Enquanto o Vasco tentava pressionar, o Bahia também encontrava espaços nos contra-ataques. Em um deles, o Juba quase marcou de novo, tentando encobrir o Léo Jardim. No fim, a equipe comandada pelo Rogério Ceni administrou a vantagem com segurança, sem grandes sustos. Agora, o Vasco volta suas atenções para aquele duelo contra o Volta Redonda pelo estadual, de novo em São Januário, em partida eliminatória. Já o Bahia encara o Jacuipense pela última rodada da fase inicial do baiano, já classificado para semifinais. Ficha técnica: Vasco 0-1 Bahia. Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Paulo Henrique. Thiago Mendes, GB, Barros e Felipe Coutinho, Johan Rogers. Andrés Gomes, Brenner, Spinelli e Nuno Moreira, Marino Inestrosa. Técnico Fernando Diniz. Bahia: Ronaldo, Roman Gomes, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba. Jean Lucas, Eric, Acevedo e Everton Ribeiro. Christian Oliveira, William José, Everaldo e Ademir, Eric Pulga. Técnico Rogério Ceni. Gol: Luciano Juba. Árbitro: Paulo César Zanovelli, MG. Cartões amarelos: Andrés Gomes, Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Paulo Henrique, Caio Alexandre, Christian Oliveira, Acevedo, Ronaldo e Canu. Renda: R$ 727.772. Público: 11.477 torcedores. Local:
Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, RJ. Diante desse cenário todo, com a pressão aumentando, números desfavoráveis e um modelo de jogo que ainda busca resultados consistentes, eu fico pensando aqui: Fernando Diniz vai conseguir, de fato, transformar desempenho em vitórias e mudar o rumo do Vasco no Campeonato Brasileiro? O que você acha?